magnífico reitor, senhora Presidente do Conselho Geral, senhores vice-reitores, excelentíssimo senhor Engenheiro António Guterres, senhor Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, digníssimas autoridades académicas, civis, judiciais, militares e religiosas, excelentíssima senhora representante da Fundação Santander, ilustres convidados, caros membros da comunidade académica da Universidade de Coimbra, senhores doutores, prezados colegas, senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica, senhoras e senhores. Quando estava a terminar a escrita das linhas que a seguir vou ler, linhas de festejo e de celebração de um prémio, fui abalado pela notícia do desaparecimento de Fernando Rocha Andrade e, por isso, a minha primeira palavra nesta ocasião é para exprimir um profundo pesar pela partida tão prematura de um brilhante professor da Faculdade de Direito, por todos respeitado e de que todos gostávamos. Senhor Reitor, se bem o entendo, o munus que me foi confiado por Vossa Excelência e que honrado aceitei, consiste em evidenciar os méritos da personalidade que aqui apresento e, de uma forma particular, em esclarecer os atributos que justificam a pertinência do ato de lhe atribuir o Prémio Universidade de Coimbra. O prémio, como é sabido, tem o propósito de agraciar uma pessoa de nacionalidade portuguesa de inequívoco valor, que se haja distinguido de forma inequívoca no apoio incondicional ao desenvolvimento das pessoas, das famílias, das empresas e das comunidades, apoiando um crescimento inclusivo e sustentável da sociedade. Tendo presentes tais diretivas e tendo também bem presente o percurso de vida do laureado, a minha tarefa apresenta-se simples, pois não se descortina qualquer sombra de dúvida sobre o total acerto e a absoluta justeza da atribuição do prémio a António Guterres. Em razão de um infausto acaso para toda a humanidade e de um modo muito particular para a Europa, a atribuição do prémio neste momento acaba também por se revelar um ato no tempo certo, que representa uma tomada de posição da Universidade de Coimbra e que simboliza um abraço solidário e afetuoso a um homem que carrega sobre si a melindrosa responsabilidade histórica de contribuir para o fim de uma barbaridade que não se imaginava possível. Senhor Reitor, senhoras e senhores, António Guterres é um notável português que, com a sua simplicidade e pureza, aliadas a uma inteligência reconhecida e a um domínio invulgar da palavra falada, ocupou altos cargos públicos no nosso país e granjeou uma reputação e um reconhecimento extramuros que o haveriam de conduzir à eleição para o posto da mais elevada distinção e de maior prestígio na esfera internacional, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. Cargo para o qual viria, aliás, a ser reeleito em 2021 e certamente não por acaso numa candidatura sem competição. Agora, já todo o mundo tinha confirmado o acertamento de um juízo formulado em 2005 por Madeleine Albright, antiga secretária de Estado norte-americana, que dizia isto: António Guterres é uma personalidade internacional brilhante. Assim é, de facto. O percurso de António Guterres como homem público mostra-se singularmente exemplar a todos os títulos e em todos os planos. A sua vida foi desde sempre orientada por imperativos morais e éticos, pela abnegada dedicação aos outros e pela permanente e incomodada preocupação com os mais desfavorecidos. Como alguém disse de si, as preocupações sociais são estruturais na sua moral. Em palavras suas, esclareceu um dia: o que me parece essencial é acreditar na liberdade do homem, na sua capacidade para a usar e na possibilidade de, usando-a, poder assumir um conjunto de valores que são compatíveis com as suas preocupações e com os outros. A consciência social revela-se uma marca indelével do seu ser, da sua essência. António Guterres mostrou sempre um espírito inconformado com as injustiças, com a pobreza e com as desigualdades sociais. Foi isso que fez dele um católico ativo e que o levou a abraçar responsabilidades de liderança em organizações que, por exemplo, tiveram um papel relevante no auxílio às incontáveis vítimas das avassaladoras cheias ocorridas em 1967 na cidade de Lisboa.
Logo aí, na sua juventude, António Guterres revelava, por um lado, a sua incomodidade e o seu choque pessoal com as injustiças sociais. E, por outro lado, o seu sentimento de responsabilidade de servir e de apoiar os outros, de ser útil e de levar uma luz de esperança aos desaventurados. Anos mais tarde, como Primeiro-Ministro, o seu pesar pela dor e pelo sofrimento humano, a sua compaixão, transpareceu para todos os portugueses nas poderosas imagens da sua sentida comoção e também da sua humildade perante a espontânea indignação de familiares e amigos das vítimas do trágico colapso de uma ponte. Na sequência desse acidente que chocou Portugal, mostrou-se ainda a sua intrínseca vocação de serviço público, quando assumiu por si mesmo, como Primeiro-Ministro, as missões de ajuda às populações e de realização de vastos melhoramentos materiais que, na medida do possível, compensavam um povo desafortunado. A sua entrega plena e incondicional à defesa de causas justas e de serviço aos outros também se revelou na sua perseverante e infatigável procura de reconhecimento internacional da independência de Timor-Leste. Usando o seu talento diplomático, António Guterres, líder de um pequeno país europeu, mas com pesadas responsabilidades sobre o destino daquele território, entregou-se ao que parecia ser uma missão impossível e contribuiu, até com um grito de desespero, para o nascimento de novo país. As preocupações sociais e a dedicação desinteressada aos outros não são, em António Guterres, apenas memórias da juventude. Como os seus biógrafos observam, despido do fato de Primeiro-Ministro, retomou aos 53 anos de idade a ação social nos subúrbios de Lisboa. 2 vezes por semana aparecia na igreja de um bairro de imigrantes africanos para dar explicações de matemática a jovens que preparavam candidaturas de acesso à universidade. Neste regresso às origens, a um voluntariado espontâneo e desejado como anónimo, que quis manter fora do alcance das câmaras de televisão, ficava de novo bem patente a generosidade de um homem que pouco tempo depois viria a ocupar cargos internacionais do mais elevado patamar, primeiro como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados e depois como Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. A 6 de outubro de 2016, ao tomar conhecimento de que havia sido eleito como Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, formulou a promessa de servir os mais vulneráveis, as vítimas dos conflitos, do terrorismo, a pobreza, a violação dos direitos e as injustiças do nosso mundo. Palavras como essas são, de certo, as que sempre se esperaria de ouvir de alguém que acabava de ser indicado para ocupar tão elevado posto internacional. Mas no caso de António Guterres, o seu percurso em Portugal e em Genebra, aquelas não eram palavras de rotina ou de etiqueta diplomática, antes, em vez disso, revelavam o compromisso genuíno de que o seu percurso de vida era garante. No desempenho da missão internacional que assumiu desde 2017, António Guterres sempre revelou a sua excepcional preparação para perceber o tempo em que vive e para denunciar que o mundo não tem de ser assim. Aqui se encerra uma nota de realismo combinado com esperança e também com anseio de um futuro mais seguro e melhor para todos. Afinal, a mesma nota de esperança na construção de uma ecologia do mundo, tal como enunciada pelo cardeal José Tolentino Mendonça, também ele laureado com o Prémio Universidade de Coimbra, onde, em vez de senhores despóticos, apareçamos como cuidadores sensatos, praticando uma ética da criação, que tenha uma expressão jurídica efetiva nos tratados transnacionais, mas também nos estilos de vida, nas escolhas e nas expressões mais domésticas do nosso cotidiano. Senhor Reitor, senhoras e senhores, abeiro-me do fim da apresentação deste rudimentar retrato de um homem. Mas este meu esboço sobre ser imperfeito ficaria inacabado se o traço de humanismo sentido e profundo de António Guterres não associasse como uma consequência imediata disso mesmo, o imaculado e ético desempenho dos cargos públicos e de serviço público que tem protagonizado ao longo da sua vida. A sua integridade é exemplar, no sentido próprio de representar um exemplo para todos. Essa integridade desvela-se, aliás, com muita facilidade. E é por isso, e foi por isso, que, imediatamente notada pelo embaixador britânico,
encarregado de indagar sobre o passado dos candidatos ao cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, quando sobre o candidato português disse: o homem transborda integridade pessoal. Não só pelo que diz, nem apenas pelo que faz, mas sobretudo pelo que é, António Guterres é um homem exemplar. Senhor Reitor, a atribuição do Prémio Universidade de Coimbra a António Guterres exprime o reconhecimento da nossa Casa a um seu doutor honoris causa. É uma distinção merecida e moralmente justa, que muito enobrece a Universidade de Coimbra, em razão da dignidade do laureado e dos valores que orientam a sua vida. A mim, resta-me exprimir gratidão ao Sr. Reitor pelo convite que me dirigiu e às senhoras e senhores por terem feito o favor de me ouvir.